Estamos aqui de novo, mais um culto jovem. Cadê os jovens aí? Os nossos jovens estão meio velhos, né? Meio enferrujados. Quando eles gritam assim, parece até aquelas portas enferrujadas assim. Só parte, gente. É a idade, né? Gente, vamos abrir a palavra de Deus. Se você puder abrir aí, se você não trouxe Bíblia, dá um Google. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aí. Então, Filipenses ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? E Paulo, na época que ele escreveu Filipenses, o autor dessa carta, ele escreveu da prisão, porque ele estava preso. E ele estava preso por pregar o evangelho, tá? Então Filipenses ele foi escrito mais ou menos 60 depois de Cristo, ou seja, fazia 30 anos, quase 30, né? 27 anos, uma cigarra aí, 27 anos que Jesus havia subido aos céus, né? Havia morrido, crucificado, né? Havia ressuscitado e havia subido aos céus. 27 anos se passaram e agora o apóstolo Paulo está preso, escrevendo da prisão em Roma, né? Essa carta para uma igreja, para a igreja de Cristo que estava na cidade de Filipenses, tá? E ele começa no versículo 9 falando de uma oração que ele faz. Preste atenção nisso, versículo 9 começa bem assim, ó: e também faço esta oração. Então, isso precisa nos chamar a atenção, né? Se hoje você fosse orar por alguém, tá? Por alguém que já é cristão, você vai orar por alguém da sua família que já é cristão, ou você vai orar pelo pessoal lá da sua célula, que você vai orar. Então é muito interessante nós prestarmos atenção no que o apóstolo Paulo, né, o cara que escreveu 49% aí do Novo Testamento, vai orar. E ele ora, e ele diz que ele faz esta oração. E qual é a oração? Que o vosso amor aumente mais e mais. E se o apóstolo Paulo está orando para que a igreja, para que o amor da igreja aumente mais e mais, é porque nós carecemos disso. Nós carecemos disso, né? E eu queria te perguntar: como vai o seu amor? Como vai o seu amor? Será que o nosso amor ele está aumentando mais e mais? Porque esse mais e mais fala de um processo, né? Fala de um aumento gradativo. Então o nosso amor ele precisa aumentar mais e mais. Qual que é a tendência? A tendência do cristão. No início, quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece a palavra, o nosso amor é gigante, né? Estamos apaixonados por Jesus, dispostos a largar tudo por Ele, até as coisas lícitas, né? Mas daí vai passando o tempo, e parece que em vez do nosso amor aumentar mais e mais, ele começa a diminuir mais e mais, né? Tanto que Deus ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Ele nos chama a voltar ao primeiro amor, né? Então,
O apóstolo Paulo ele começa falando sobre isso, né? Que o vosso amor aumente mais e mais. E isso nos lembra, precisa nos lembrar qual é o primeiro e grande mandamento. Quem aqui sabe qual é o primeiro e grande mandamento? Pode falar mais alto? Ninguém? Amar a Deus. Isso está em Mateus, né? 22, 35, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei, né? Jesus está sendo ali questionado por um mestre da lei, por um intérprete da lei. E Jesus então responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 40 então ele diz que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então todo o Antigo Testamento depende destes dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Voltando ao texto, né? Então o nosso amor ele precisa aumentar mais e mais. Mas o apóstolo Paulo ele não simplesmente diz assim: que o vosso amor aumente mais e mais, porque o versículo não termina aí. Ele diz o quê? Que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento, em pleno conhecimento. E isso me chama a atenção, não sei você, né? Mas um amor que aumenta em conhecimento. Você já viu isso? Porque temos para nós que amar é sentimento, é ou não é? Mas aí o apóstolo Paulo diz que o amor de vocês aumente em conhecimento. Então isso nos chama a atenção, de alguma forma. Então, amor, deixa eu te dizer uma coisa: amor não é só sentimento. Amor não é só sentimento. E isso está muito explícito quando Jesus fala sobre o primeiro e grande mandamento, né? Ele diz: amar a Deus, amar o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso daqui fala de sentimento, coração e alma. Mas não termina aí, né? De todo o seu entendimento. Então, amor também tem a ver com entendimento. Sabe por quê? Porque nem sempre o nosso sentimento estará correto. Preste atenção nisso. Nem sempre o nosso sentimento estará correto. Se nós formos agir sempre por sentimento, em algum momento iremos errar. Porque nem sempre o nosso sentimento vai querer: eu não estou sentindo. Tem coisa que você tem que fazer por entendimento, não por sentimento, né? Então, sentimento fala de emoção, fala de alma, né? Fala de coração. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, deixa eu te dizer uma coisa: não escute a voz do seu coração. É um conselho contrário ao que o mundo dá, né? Se te faz feliz, vai lá, está correto. Não. Por quê? Porque o propósito de Deus não é necessariamente te fazer feliz. Então muitas vezes a gente tem isso dentro de nós, né? Que Deus, Ele quer me ver feliz. Por quê? Porque qual é o padrão de amor que nós temos? É geralmente o que nós recebemos dos nossos pais, né? Não se preocupe, eu não vou dar o relógio. Então, tipo assim, quando eu comecei a jejuar, há 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a me converter, estava eu lá, né? Sacrifício do jejum, com fome, e a minha mãe dizia assim para mim. Minha mãe me amava, né? Obviamente, me ama. E ela dizia assim: come,
Deus não quer que tu passe fome. Porque Deus ele te ama. Como é que Deus vai querer que tu passe fome, que tu sinta fome, que tu, te sacrifique? Esse é o padrão de amor humano, aonde Deus então te ama e Ele não quer que você sofra. Mas nós precisamos conhecer Deus através da Bíblia e não através da religião. Por quê? Porque a religião e as pessoas muitas vezes elas vão pregar um Deus humanista, um Deus emocional. Mas qual é o Deus que a Bíblia nos apresenta, né? Uma vez um amigo meu me disse que um filho que cometeu um crime, o pai ou a mãe pagariam a fiança, mas Deus não pagaria a fiança. E é esse o Deus que nós vemos nas Escrituras, né? Um Deus onde ações geram consequências. Então sim, Deus nos ama, mas o amor de Deus não é maior do que a sua justiça. Então Deus nos ama, mas Deus também é justo. E os nossos pais nos amam muito ao ponto de serem injustos por amor a nós. Entende? Deus não. O amor de Deus não é maior do que a justiça de Deus, né? E os atributos de Deus estão perfeitamente em equilíbrio. Então, o apóstolo Paulo ele vem e diz que o vosso amor cresça em pleno conhecimento. Demais, né? Porque amar é conhecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como amar um Deus que nós não conhecemos. Você conhece Deus? Pense aí um pouquinho. Você conhece Deus? Você conhece Jesus? Né? Não tem como amar um Deus que nós não conhecemos. Como iremos amar alguém que não conhecemos? Por outro lado, não tem como conhecer a Deus e não amá-lo, porque Deus é irresistível, né? Jesus é irresistível. Então quando nós conhecemos o Senhor, inevitavelmente nós iremos amá-lo. E o conhecimento é progressivo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? A palavra conhecimento ali, ela não fala de um acúmulo de informações apenas, tá? A palavra conhecimento ali, ela traz o sentido de relacionamento, né? Eu falei um pouquinho sobre isso no Retiro Jovem. Então, conhecer nas Escrituras vai além do nosso intelecto, né? Conhecer fala de relacionamento, de conhecer alguém pessoalmente, né? Por exemplo, eu conheço a minha esposa. Talvez você está aqui e você conhece, mas note que o seu nível de conhecimento não é igual ao meu. Talvez você conhece, mas você conhece de oi e tchau. Talvez você conhece porque já viu ela tocando no louvor, já viu ela correndo aqui atrás da Elisa, mas eu não. Eu sei, às vezes, só pela expressão facial dela, que ela não gostou de alguma coisa. Entende? Então, conhecimento fala de relacionamento, tá? E quando o apóstolo Paulo ele diz que o seu amor cresce em conhecimento, ele está falando sim de informações, mas não apenas de informações. Ele está falando de relacionamento, de um conhecimento que transforma a vida, tá? Então, deixa eu te dizer, conhecer o Senhor não é apenas saber coisas sobre Ele. Obviamente é também saber coisas sobre Ele, mas é se relacionar com Ele, né? Eu falei sobre isso já bastante no nosso último culto jovem que eu preguei, eu falei um pouquinho sobre isso. No Retiro Jovem falei um pouquinho.
Porém, entretanto, deixa eu te dizer, não tem como nós conhecermos o Senhor se não for através das Escrituras, né? Então aqui surge uma pergunta: você tem estudado as Escrituras? Né? Você tem procurado conhecer Jesus através das Escrituras, através da Bíblia? Tem um versículo que eu gosto muito, que está em 1 João, que fala sobre aqueles que conhecem ao Senhor e que guardam os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Preste atenção nisso, preste atenção, olha aqui para mim. Você quer saber se você conhece o Senhor? O apóstolo João está nos dizendo que nós vamos saber se nós conhecemos, se nós obedecemos aos seus mandamentos. Agora eu te pergunto, quais são os mandamentos? Aonde nós vamos saber quais são os mandamentos? Então note, não tem como conhecer o Senhor se não for através das Escrituras. Então, para saber quais são os mandamentos do Senhor, eu preciso ler as Escrituras. Quando eu conheço os mandamentos, eu conheço o Senhor. Tá? Como assim, Cleiton? Você quer conhecer um pai? Perceba quais as regras que ele coloca para os filhos em casa. Por exemplo, na hora do almoço, na hora da janta, na hora da mesa, não tem celular. Vamos dizer que este seja o mandamento do pai de família. Quando você chega naquela casa e você percebe todos sentados à mesa sem telefone, e você fica sabendo que este é o mandamento daquele pai, você conhece um pouquinho daquele pai, certo? Se você começar a conviver com uma família e perceber quais são os princípios daquela família, estabelecidos obviamente pelo pai e pela mãe, que são quem governam a casa, referente a horários, referente à cultura, aos costumes, você vai conhecer o caráter daqueles pais. Você vai conhecer o caráter daquele pai. Você vai conhecer o caráter daquela família. E automaticamente você conhecerá aquela família. Então sim, os mandamentos do Senhor nos revelam quem é o Senhor. Por exemplo, nós vamos para os evangelhos e lá Jesus nos ensina muitas coisas. Vamos pegar o mandamento de Jesus. Jesus chega e diz para as pessoas: na lei está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você olhar para ela com um olhar impuro, você já adulterou no seu coração. Então, como é que era no Antigo Testamento? Tinha lá o mandamento, não adulterarás. Mas o que os homens faziam? Cumpriam o mandamento, não adulteravam, mas olhavam e desejavam outras mulheres. Agora vem Jesus e diz: não, peraí, se o mandamento está dizendo para não adulterar, mas tu está olhando e desejando dentro de ti, tu já adulterou. Você entende que Jesus ele se revela por meio disso? Jesus ele revela um caráter interno, algo que, por exemplo, podemos ter adúlteros aqui nessa noite, não na prática, mas dentro de si. Então Jesus vem e se revela como alguém justo, mas não justo apenas na prática, mas dentro de si. Isso fala do caráter de Jesus, alguém que faz o que é certo mesmo quando não tem ninguém olhando. E aqui fica uma pergunta: como você é quando não tem ninguém te olhando? Se nós passássemos aqui no telão os seus pensamentos, você ainda ficaria aí no seu lugar?
Ó, nós vamos escolher uma pessoa daqui nessa noite e nós vamos passar aqui no telão os pensamentos dessa pessoa. Pense aí um pouquinho. Ia dar para você ficar aqui? Então, o Espírito Santo habita em nós. Deus conhece o coração do homem. Então, ao sabermos que há uma pessoa nos vendo o tempo todo e vendo tudo que nós pensamos e desejamos, e que essa pessoa, ela tem o poder de nos condenar, de nos matar, e nada vai acontecer com ela, porque há mandamentos que são para o homem, não são para Deus. Não matarás é um mandamento para o homem. Deus pode matar alguém e ele continuará sendo justo, né? Não é? Vamos continuar. Então, 1 João capítulo 2, versículo 13 diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Olha como é que diz a continuação do versículo. Aquele que diz, eu o conheço. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui conhecem o Senhor? Você levantaria sua mão? Só pense, tá? Não é para levantar a mão. Você conhece ao Senhor? Versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, quer saber se você conhece? Está aqui, raio-x de Deus, né? Mas se alguém obedece a sua palavra, preste atenção nisso. Antes de eu ler o versículo 5, o apóstolo Paulo estava orando pelo quê? Vamos lá? Para que o amor aumente mais e mais. Olha só o versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então note, o contexto fala: será que conhecemos? Se conhecemos, obedeceremos aos seus mandamentos. Mas se nós dissemos, não, eu o conheço, mas não obedecemos aos seus mandamentos, somos mentirosos. Se alguém obedece, o amor de Deus está perfeitamente, está nele aperfeiçoado, né? Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então notem, conhecimento tem tudo a ver com amor. Parece que não, né? Mas tem tudo. Por quê? Porque não tem como eu amar alguém que eu não conheço, e não tem como conhecê-lo e não amá-lo. João 14,15, gosto muito desse versículo. Jesus está dizendo, né? Está ali ensinando algumas coisas para os seus discípulos. E olha o que ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, se vocês me amam, vocês irão guardar os meus mandamentos. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. Desta forma, iremos amá-lo mais e mais. Como iremos amar mais e mais? Através do conhecimento. Aqui entra o que eu falei antes. O conhecimento é progressivo. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 6,3. Se você quiser anotar aí para ler depois. Oséias capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos, preste atenção, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na NVI vai dizer assim, ó: conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa, à medida, se o conhecimento é progressivo, logo
o nosso amor por Ele aumentará mais e mais. Porque à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, o nosso amor por Ele vai crescendo e amadurecendo. À medida que nós conhecemos ao Senhor, o nosso amor por Ele vai crescendo e amadurecendo. Vamos voltar para o texto. Então, vou ler ali só para a gente poder recapitular. Filipenses capítulo 1, versículo 9, né? Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e o quê? E toda a percepção. Então, é um amor que aumenta em pleno conhecimento e toda a percepção. O que é essa percepção? Tá? De forma bem simples. A palavra percepção aqui, ela significa discernimento, sensibilidade moral e espiritual. Refere-se à capacidade de discernir o que é bom do que é ruim. Então deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, o meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então sabe essas igrejas aí dos profetas, os profetas aí dos Charabadaia, né? É o profeta que revela o CPF, está lotada. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem. Lotadas, igrejas lotadas. Porque eu não tenho problema às vezes, eu tenho problema obviamente, né? O cara tá lá na internet, daí o cara fala um monte de bobagem. Esses dias tinha um cara lá segurando uma peninha amarela e dizendo que aquela pena era de um anjo. Cara, é sério, cara. E daí tu vai ver o evento do cara, tá lotado, meu, de pessoa. E daí eu não indigno com o cara. Mas sabe o que me incomoda mais do que aquele cara? É o evento do cara tá lotado. Mas o que essas pessoas estão buscando lá? Daí tu vai ver, daí o cara ele promete cura, ele promete. Esses dias estava ele lá com uma muleta e de óculos, dizendo, ó, você que usa muleta, você que usa óculos, vem porque você vai sair daqui andando, vai sair daqui enxergando. Aí ó, você que usa óculos, já fica a dica. Então, tipo assim, o conhecimento, preste atenção nisso. O conhecimento, ele vai te dar o quê? Percepção. O conhecimento vai fazer o teu amor por Deus aumentar. Mas não só isso, vai te dar discernimento. Vai te dar discernimento para te ver determinadas coisas e pensar assim, não, peraí, isso daí não está certo. Sabe quando você ouve uma coisa, a pessoa está ali falando algo, dizendo que aquilo dali é bíblico, ou falando alguma coisa espiritual, sei lá, e aquilo te cai mal dentro de você, tipo assim, cara, tá errado isso aí, cara. Tem alguma coisa errada. Percepção, discernimento. E a continuação do versículo diz, né? Já vamos ler a continuação do versículo. Então o apóstolo Paulo vem e diz, peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Versículo 10. Agora vem o para. Tá? Então, existe um motivo pelo qual o apóstolo Paulo ora sobre isso, né? Olha, eu oro por vocês e peço que o amor de vocês aumente mais e mais.
aumente mais e mais em pleno conhecimento e em todo discernimento. Para quê? Para quê? Versículo 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Então, note que aprovar as coisas excelentes tem a ver com percepção, tem a ver com conhecimento. Como que você vai aprovar algo que é excelente se você não sabe o que é excelente e o que não é? Né? Como que você vai discernir um profeta de um falso profeta se você não tem conhecimento? Então, conforme a gente cresce em conhecimento, em discernimento, o nosso amor por Deus cresce, o nosso discernimento cresce, e a gente então agora é capaz de aprovar as coisas excelentes e ao mesmo tempo, né, reprovar aquelas que não são. E serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra sincero. Quem aqui é sincero? Levanta a mão aí. Os que não levantaram a mão não são sinceros. Ó, então o apóstolo Paulo deseja que a gente seja sincero, né? Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Essa palavra sincero, preste atenção nisso daqui, isso aqui é muito legal, tá? No grego, talvez você sabe, né? Mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Então se você não sabia, fica a dica. Então, sincero aqui, nesse texto, no grego, é uma palavra que vem de duas raízes, tá? A primeira significa sol. E a segunda significa julgar e examinar. Qual que é o significado dessa palavra, tá? O significado dela é quando você vai examinar algo, e você precisa de uma luz em cima daquilo que você está olhando. Entendeu? Então imagina que você está lá na sua casa, e daí tá só aquela luzinha amarela ali ligada, ambiente, né? Aquele clima ambiente, cai ali alguma coisa não muito grande no chão, um botão aí da camisa, né? Você precisa agora procurar aquele botão que caiu, você sabe mais ou menos aonde ele caiu. Daí você pega o seu celular, vai lá, né? Antigamente só dava aquela chacoalhadinha, agora o pessoal tá tudo de Apple aí, né? Você acende então a lanterna ali, né? Porque você precisa de luz para você poder olhar, para você poder examinar o tapete, né? O ambiente ali, para que você possa então encontrar aquele botão, certo? Qual que é o sentido disso, né? Qual que é o sentido disso? Literalmente, sincero significa algo que mesmo quando exposto à luz mais clara, não revela falhas ou enganos. Então, quando nós somos sinceros, isso está falando de nós sermos sinceros. Então imagina que você fala algo, e eu te pergunto assim, mano, tu está sendo sincero? Está sendo sincero mesmo referente ao que você está sentindo, ao que você está pensando? É isso mesmo? Daí você vai dizer que sim ou que não, né? Mas vamos dizer que você diga, sim, cara, eu estou sendo sincero. É isso mesmo. Será? E se nós analisarmos melhor? Porque às vezes nós não somos sinceros.
É ou não é? Sabe quando você percebe que algo não está bem com alguém e você chega para ela e pergunta: mana, tô te achando tão quieto, não te vi mais nos cultos. Daí você faz aquela pergunta, né? Está tudo bem? E a pessoa dá aquela resposta genérica: sim, está. Mas você sabe que não está. O que isso significa? Que ela não está sendo sincera. Então, se analisarmos a luz, botarmos na luz o coração dela, veremos que ela não foi sincera. Então, sinceros e inculpáveis são duas coisas que estão juntas, tá? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que se o amor deles crescer com conhecimento, porque não é um amor sentimental, é um amor que cresce com conhecimento e discernimento, tá? Eles vão saber escolher o que é excelente, e como consequência, viverão com sinceridade, serão o que realmente são. Isso é ser sincero. E serão também inculpáveis, né? Inculpável fala de alguém sem culpa. Alguém sem culpa. Alguém que não tem do que ser acusado. E para encerrarmos o versículo 11, né? Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que são os frutos de justiça, né? Frutos de justiça são atitudes justas, ou atitudes que revelam a justiça de Deus, né? Lembram quando Jesus disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me deram de beber, estava nu e vocês me vestiram, estava preso e vocês me visitaram. Daí as pessoas perguntarão: quando foi, Senhor, que nós te vimos e te ajudamos e te servimos? E Jesus diz o que? Todas as vezes que vocês fizeram a alguém, era a mim que vocês estavam fazendo. Aquilo dali são atos de justiça. Aquilo dali são atos de justiça. Então o reino de Deus, ele vem e ele traz o que? Justiça. O que é justiça? Num lugar onde Deus governa, não existe alguém com muito casaco e outro passando frio. Preste atenção nisso. Imagina que aqui nessa noite, tem alguém que tem 5 casacos, e tem alguém que está só de camiseta porque ele não tem nenhum casaco. Isso é injustiça. O que é justiça? É dividir. O cara que tem 5 vai dar 2, vai ficar com 3, ou vai dar 3, vai ficar com 2. Porque se Deus está aqui presente, por que você tem muito e eu não tenho nada? E foi isso que João Batista disse, né? João Batista estava batizando, dizendo que eles deveriam se arrepender, e quando questionado sobre o que eles deveriam fazer, João Batista disse: se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, né? Justiça fala de retidão, né? Fala de retidão, de emparelhar, né? Todos no mesmo parâmetro. Então nós vemos que o reino de Deus é um reino, é prático, né? Uma prática que resulta de amor. Então, gente, para poder encerrar, queria chamar o Luizinho aí, o louvor. Preste atenção. Não tem como conhecer a Jesus. Vou repetir o que eu já falei, tá? Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo. Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo, e também não guardar os seus mandamentos.
Não tem como conhecer a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, tá? Eu gosto muito do exemplo, né? Não tem como você ser atropelado por um caminhão e ficar tudo bem. Se você foi atropelado por um caminhão, ou você morre ou você fica mal, é ou não é? Então não tem como você conhecer a Jesus verdadeiramente, ter um encontro com Ele e você continuar sendo a mesma pessoa. Você vai conhecer a Jesus, consequentemente você irá amá-lo e consequentemente a sua vida irá mudar. É isso que o texto está nos dizendo. Notem, o apóstolo Paulo diz que o amor de vocês cresça mais e mais em conhecimento e percepção, né? Discernimento. Para quê? Agora entra a prática. Porque se o amor de vocês crescer em conhecimento e percepção, vocês vão saber discernir o que é bom do que é ruim. Vocês serão sinceros e inculpáveis. Vocês serão cheios de fruto de justiça para a glória e louvor de Deus. Note, tudo começou em amor e conhecimento. Então a pergunta que fica é: você tem conseguido discernir o que é bom do que é mal? Você tem sido sincero e inculpável? Você tem produzido frutos de justiça que glorificam a Deus? Se não, existe 2 ou 3 respostas para isso. Ou você não ama Jesus, você não ama o Senhor, ou você não conhece o Senhor. Eu voto na segunda, porque como eu falei, não tem como conhecê-lo e não amá-lo. Ou você estagnou. O nosso amor, ele pode crescer, estagnar e até mesmo diminuir, porque Deus nos manda voltar ao primeiro amor. Então algumas coisas que a gente aprende, né? O nosso amor cresce à medida que conhecemos o Senhor. Conhecer ao Senhor é progressivo, conhecer e prosseguir conhecendo. Nunca iremos conhecer Deus plenamente, porque Ele é eterno. Então sempre terá algo para conhecer. Não pare de conhecer o Senhor. Talvez você está aqui hoje, fique de pé comigo. Talvez você está aqui hoje e talvez você não conheça o Senhor. Deixa eu te dizer, busque conhecer através das Escrituras. Mas talvez você está aqui hoje e você já conheceu o Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Pode apagar as luzes. Talvez você parou de conhecê-lo. Talvez você parou de conhecê-lo. Talvez você já não lê mais a Bíblia como você lia antes. Talvez a sua sede, o seu desejo por Ele estagnou. Você até vem na igreja, você até canta na hora do louvor, mas é aquilo. Talvez o que te falta é prosseguir conhecendo, é dar continuação naquilo que você já começou a fazer. E a partir da hora que você der continuação em conhecê-lo, o seu amor aumentará mais e mais em conhecimento. Qual o fruto disso? Frutos de justiça. Você vai amar mais a Deus, mas vai também amar mais o seu próximo. Porque não tem como amar mais a Deus e continuar indiferente ao meu próximo. Não tem. São 2 coisas que é impossível. Não, eu amo o Senhor. Onde está o seu irmão Abel? Essa é uma pergunta que ecoa. Onde está o seu irmão? Como está o seu irmão? Não, eu conheço o Senhor.
Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, referente a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. As nossas obras falam mais alto do que as nossas palavras. O que as suas obras têm falado? Se olharmos para as suas atitudes, para as minhas atitudes, talvez com a boca, preste atenção, talvez com a boca nós estamos professando, nós estamos gritando e dizendo: Senhor, eu te conheço, Senhor, eu te amo, mas talvez as nossas obras estão gritando mais alto do que as nossas palavras. E sabe o que as nossas obras gritam? Jesus, eu não te conheço. Jesus, eu não te amo. Então as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam gritar em uma só voz com as nossas palavras: Jesus, nós te amamos. Ah, Cleider, como eu queria amar mais a Jesus. O que eu faço? Prossiga em conhecê-lo. Se debruce sobre as Escrituras. Entra no teu quarto, fecha a porta, como diz lá em Mateus capítulo 6. Leve somente a sua Bíblia, deixe o celular fora do quarto. Leve somente a sua Bíblia e ore, e fale com Ele. Coloque um louvor, ouça aquele louvor e fale com Ele. Leia a sua Bíblia, abra as Escrituras e leia o Novo Testamento. Leia a biografia da vida de Jesus. Leia o